Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós chegamos à nossa 12ª aula da disciplina de pontes do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal Goiano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos começar a aprender, a gente vai aprender como é que a gente calcula, né, o esforço cortante presente nas lajes. Na aula 10 a gente viu sobre lajes, a gente viu o conteúdo de laje central, onde a gente dimensionou, onde a gente calculou o momento fletor de projeto. Na aula 11 a gente viu o caso de laje em balanço, onde a gente também calculou o momento fletor. Na aula 12 a gente vai voltar a falar de laje central, vou pegar o mesmo exemplo da aula 10, só que agora a gente vai calcular esforço cortante. Então vamos lá. Então, cálculo das lajes, né, ou tabuleiros, para o caso específico de laje central, e o esforço aqui buscado, né, o tipo de esforço solicitante, esforço cortante. Realizar, o objetivo da aula vai ser realizar, né, a gente vai aprender a realizar o dimensionamento do esforço cortante para o caso de uma laje central. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, né, essas aqui são as simbologias que são utilizadas nas tabelas, né, do método de Rush, para que a gente consiga encontrar, né, o tipo de vinculação, o tipo estrutural correspondente ao cálculo que a gente está realizando. Lembrando, Ly maior de dimensão da laje, o Lx é a menor dimensão, e a gente tem esses três casos, né? Borda livre, borda apoiada, né, uma linha contínua, borda livre é a linha tracejada, e borda engastadas, duas linhas contínuas paralelas. Então é importante, né, que a gente tenha em mente se a direção do nosso tráfego está no sentido da maior dimensão ou da menor dimensão. Eu vou pegar aqui o mesmo exemplo da primeira aula, tá? Em que a gente fez o cálculo para o caso de laje central. Foi da primeira não, né, gente? Da 10ª aula, que foi o caso de laje central. Só lembrando, né, que a planta esquemática do tabuleiro é essa aqui. Então, as lajes centrais são a laje L1, L2, L3 e L4. E as lajes em balanço são as lajes L6 e L5. O comprimento total da nossa ponte, que a gente está fazendo o exercício aqui, é 27 metros. Então, o objetivo do exercício da aula vai ser encontrar os esforços cortantes que vão atuar na laje 1 através do método das tabelas de Rush. Então, lembrando, né, a laje 1 é essa laje daqui, que a gente viu lá na aula 10, que ela é uma laje quadrada, né, ela mede 5 por 5. Então, só lembrando, gente, é o mesmo passo a passo de anteriormente, só vai mudar o tipo de esforço e o tipo de tabela que a gente vai analisar lá nas tabelas de Rush. Primeiro passo, né, verificar, né, em cada laje, né, separar as lajes e verificar em cada extremidade se cada extremidade é livre, se é apoiada ou se é engastada. No caso de laje central, né, vai ser sempre apoiada ou engastada. A gente já fez isso na aula 10, não vou fazer isso aqui de novo, mas a gente viu, né, que a laje 1 é igual à laje 4 e ela apresenta três bordas, três extremidades apoiadas e uma engastada, né, que é o problema que a gente quer. Três bordas aqui apoiadas e uma engastada. Pode ser representada através dessa outra simbologia aqui de engaste, né, tanto faz. Lembra que na aula 10 a gente convencionou que a laje L1, por ela ser quadrada, por ela apresentar exatamente as mesmas dimensões nas duas bordas, a gente convencionou que essa borda aqui, né, vai ser a maior dimensão e essa a menor dimensão. Justamente por quê? Porque todas as demais, vou voltar aqui na planta esquemática, todas as demais lajes, no sentido da longitudinal, é a maior dimensão. Ó. Essa aqui é a maior dimensão, essa é a maior dimensão. No caso das lajes em balanço, a maior dimensão, tudo na longitudinal. Então, só para convencionar, ficar correto com o restante, a gente convencionou, né, que essa borda de 5 aqui vai ser o nosso LY. Só para ficar na mesma convenção dos demais. Segundo passo, a gente já fez isso aqui lá na aula 10, que é calcular as cargas permanentes, referente ao peso próprio da laje, o peso da pavimentação e a constante de recapeamento. Então, só relembrando, o peso próprio da laje
espessura da laje vezes peso específico do concreto. Peso próprio do pavimento, espessura média do pavimento vezes o peso específico do pavimento e a constante de recapeamento. Só relembrando, lá na aula 10, né, a nossa espessura média do pavimento foi 8 centímetros, né? A gente faz uma média entre o maior valor e o menor valor. A espessura da laje, eu não sei se vocês lembram, mas era de 18 centímetros ou 0,18 metros. Então, só lembrando, né, o peso específico do concreto vai ser 25 kN por metro cúbico. No pavimento, né, o peso específico vai ser 24 kN por metro cúbico. E a constante de recapeamento, a constante adicional é de 2 kN por metro quadrado. Então, a carga permanente, isso aqui a gente já calculou, né? Espessura da laje, 0,18 metros. Peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico. Espessura média do pavimento, 0,08 metros. Peso específico do pavimento, 24 kN por metro cúbico. E a constante de recapeamento, né, o adicional, de 2 kN por metro quadrado. E a gente viu lá na aula 10, né, que a gente chegou nessa carga permanente de 8,42 kN por metro quadrado. Então, a partir das dimensões da laje, a gente tem que fazer, né, o terceiro passo, é a gente descobrir a relação LY sobre LX para que a gente consiga achar a tabela de Rush correspondente. Lembram, né? LY a maior dimensão e o LY a maior dimensão da laje e LX a menor dimensão. Com essa relação LY e L sobre LX e com as vinculações da minha laje, eu consigo entrar nas tabelas de Rush, né, para conseguir achar o caso que eu estou buscando, né, o tipo de tabela que me dá a minha situação buscada. Então, gente, a gente viu lá na aula 10, né, como aqui a mesma dimensão, né, a minha razão de 5 metros por 5 metros vai dar 1, né, então meu LY sobre LX igual a 1. O meu tipo de situação, né, as vinculações da minha laje, eu tenho 3 bordas apoiadas e uma borda engastada. Se a gente for olhar nas tabelas de Rush, a gente vai ver que a tabela número 2, que está na página 107 do arquivo, vai nos dar, eu esqueci de colocar aqui uma palavrinha, aproximadamente a situação buscada. Que a gente vai ver aqui, é essa tabela aqui. Primeiro eu vou lá nas tabelas de Rush para explicar alguma coisinha para vocês. Então aqui eu já estou lá na parte final das tabelas. O que acontece? Quando a gente está falando de esforço cortante, esse método ele é bem limitado para determinar isso. Por quê? Esse método ele apresenta N tabelas para o caso de momento fletor, né? Para o caso que a gente está calculando, quando a gente for determinar momento fletor, a gente tem N tabelas, várias. Porém, gente, para caso de esforço cortante, a gente só tem 4 tabelas. E na maioria das vezes a gente não vai encontrar a nossa situação buscada, como a gente já encontrou anteriormente no caso de momento. Então, para o caso de esforço cortante, a gente só tem 4 tabelas. Então, vou até aproximar aqui para vocês verem. Então, a tabela número 98 aqui, essa é a última de momento. Então, a gente só tem 4, essa aqui também é de momento. A gente só tem 4 tabelas para esforço cortante. Ó, esforço cortante começa aqui. Então, a gente tem a tabela de número 99, com 4 bordas apoiadas, e a relação LY sobre LX tendendo ao infinito. A gente tem a tabela 100, em que a gente tem 3 bordas apoiadas e uma borda engastada, com a relação LY sobre LX tendendo ao infinito. A tabela 101, também com 4 bordas, com 3 bordas apoiadas, vou aproximar para ficar melhor para vocês verem, com 3 bordas apoiadas e uma borda que é livre, com a relação LY sobre LX tendendo ao infinito. E a última tabela que a gente tem é a tabela de número 102, em que a gente tem as 4 bordas engastadas e a relação LY sobre LX igual a 1. Então, o que acontece? Se a gente for passar aqui, a gente vai ver que as tabelas acabaram. Então, isso aqui é só algumas explicações, mas as tabelas, elas terminaram. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente for calcular esforço cortante, a gente não vai encontrar a situação buscada. Então, a gente tem que encontrar uma situação parecida, né, que nos dê uma situação parecida.
para que a gente consiga aproximar esse método. No nosso caso, a gente viu, né, só voltando aqui, que a nossa laje ela é uma laje quadrada, né, por isso que a relação Ly sobre Lx deu igual a 1, e ela apresenta 3 bordas apoiadas e uma borda engastada. Então, o que a gente vai fazer? Nesse método, a gente vai escolher a tabela 102. Por que a 102? Ah, mas a tabela 102, ela é para o caso de ter 4 bordas apoiadas, 4 bordas engastadas. Justamente por isso que a gente vai escolher ela. Porque, para o caso de borda engastada, consequentemente, o meu esforço ali, atuante, vai ser maior. Então, ela já é dimensionada para suportar maiores esforços. Todo mundo concorda, né, que a minha relação Ly sobre Lx deu exatamente igual a 1. E as minhas bordas aqui, gente, da minha situação, é 3 apoiadas e 1 engastada. Só que eu vou considerar 4 bordas engastadas. Meio que eu já vou estar dimensionando, né, a favor da segurança, justamente por causa disso. Então, por isso que a gente vai escolher a tabela de número 102. As outras, gente, é até difícil escolher, porque a relação y sobre Lx tende ao infinito. Ou seja, essa relação tendendo ao infinito vai ser mais para o caso de laje em balanço, né, em que uma dimensão vai ser muito maior do que a outra. Certinho? Então, por isso que a gente vai utilizar a tabela de número 102. Então, a tabela número 102, né, então, como eu já falei, a gente vai considerar as 4 bordas engastadas para fazer o dimensionamento e a relação Ly sobre Lx coincidente igual a 1, né? Assim como no momento, gente, a própria tabela de Rush ela já me dá a fórmula para me calcular o esforço cortante diretamente. Lembra que no caso do momento a gente tinha os Ks? No caso do esforço cortante a gente não tem os Ks. O esforço cortante ele depende só da carga permanente atuante e da menor dimensão Lx. Então, da mesma forma que para o momento, gente, o primeiro quadro, ou seja, a primeira parte da tabela, é para veículos de classe C45, que é o que a gente vai sempre utilizar, né? Por isso que eu peguei aqui e destaquei que é a classe que a gente vai utilizar. Novamente, né, esqueci de falar no começo da aula, mas a gente está dimensionando, né, essa ponte para um veículo de classe 45. Por isso que a gente está pegando a classe de carregamento de 30 a 60 toneladas. Mas tem essa parte aqui, né, a parte de baixo da tabela, para o caso de classe de carregamento, né, de uma ponte, considerando um veículo de 3 a 12 toneladas. Mas lembrando que a gente vai utilizar essa daqui. Então, esse aqui é só o que eu já acabei explicando anteriormente, né? As tabelas de Rush para cálculo de esforço cortante são muito limitadas, a gente só tem 4. Em muitos casos, você não encontrará a tabela correspondente às vinculações de sua laje. Sendo assim, é primordial que o projetista analise bem a escolha e escolha a tabela mais similar possível, lembrando sempre em atentar-se à relação Ly sobre Lx, que foi basicamente o que a gente fez, né? Priorizou essa relação Ly sobre Lx igual a 1. Então, depois que a gente escolheu a tabela, o quarto passo, né, todo mundo lembra, era calcular, né, o coeficiente t. Então, o coeficiente t, ele é dado pela fórmula, né, raiz quadrada de 0,2 vezes b, o b é a largura de contato da roda do veículo, né, lembrando novamente, um veículo de classe 45, a largura de contato da roda, né, com o solo é 50 centímetros, ou 0,5 metros. Mais 2 vezes a espessura média do pavimento, mais a espessura da laje. Então, calculando, né, esse coeficiente t, raiz quadrada de 0,2 vezes a largura de contato da roda é 0,5 metros, mais 2 vezes a espessura média do pavimento, que é 0,08 metros, mais a espessura da laje, que é 0,18 metros. Isso aqui a gente fez lá na aula 10, né? Então, a gente viu, né, lá na aula 10 que esse coeficiente t deu aproximadamente 0,656 metros. Então, após encontrar o coeficiente t, a gente, para analisar, né, a tabela de Rush, a gente vai precisar descobrir, né, essas duas relações, a relação Lx sobre A e a relação T sobre A. O Lx é a menor dimensão da laje, que é 5, né? E o A eu expliquei, tanto na aula 8, como na 10 e na 11, que é a distância, né, entre os centros de duas rodas no mesmo eixo, que é sempre igual a 2 metros, né? O T a gente acabou de descobrir e o A a gente tem que é 2 metros. Então, a gente tem que calcular essas duas relações.
Então, a relação LX sobre A, a gente já calculou na aula 10, né? LX é igual a 5 metros e o A 2 metros. Então, 5 metros dividido por 2 metros, então essa relação é 2,5. Então, LX sobre A igual a 2,5. O T sobre A, o T é 0,656 metros e o A é igual a 2 metros. Então, 0,656 sobre 2, 0,328. Cancela esse 2 aqui, tá, gente? Esqueci de arrumar. Então, é 0,328. Tá aqui, a relação T sobre A é 0,328. Quinto passo. Agora, depois que a gente definiu essa relação, a gente vai começar a analisar a nossa tabela para encontrar os esforços cortantes correspondentes nas duas dimensões. Então, definir o esforço cortante para a carga permanente. Se vocês forem analisar as tabelas, gente, dentre aquelas 4 tabelas que eu mostrei, que a gente tem a possibilidade, né, tabela 99, tabela 100, 101 e 102, dependendo da tabela, a fórmula muda. Não é que nem o momento fletor, que a fórmula era sempre a mesma, que era K vezes G vezes LX ao quadrado. Não. Aqui, gente, para o esforço cortante, dependendo da tabela, vai mudar a fórmula. Então, tem tabela que a fórmula vai ser essa, tem outra tabela que a fórmula vai ser essa aqui, são duas, se eu não me engano, e outra que a fórmula vai ser essa aqui para determinar o esforço cortante. Então, tem que lembrar de ver direitinho qual que é a fórmula certinha de cada tabela. Para a nossa tabela, gente, não sei se está dando para enxergar, eles chamam aqui o esforço cortante de Q, tá? Eu vou chamar de V. O Q, né, o esforço cortante, é dado por 0,44 vezes o G vezes o LX. Então, a fórmula utilizada no nosso caso, né, para nossa laje, vai ser 0,44 vezes a carga permanente vezes o comprimento, né, da menor dimensão da laje. Então, gente, o que significa isso aqui? Isso aqui é só uma representação dos esforços cortantes atuantes. Então, aqui a gente tem a direção Y, certo? Então, aqui a gente vai ter os esforços cortantes na direção Y, aqui na direção da minha laje, na direção Y. Aqui eu tenho a minha direção X. Então, aqui eu vou ter os esforços cortantes atuando, né, na direção X da minha laje. Beleza? Então, o que acontece? Eu tenho que determinar, né, o esforço cortante na direção X e o esforço cortante na direção Y devido à carga permanente. O que acontece, gente? Para o caso do esforço cortante, vou só voltar na tabela. Para o caso do esforço cortante, carga permanente, tanto o esforço cortante na direção X quanto o esforço cortante na direção Y vão ser exatamente iguais. Lembra que para o caso do momento fletor, a gente tinha o K, né? E cada momento fletor, em cada direção, era diferente porque a gente tinha valores de K diferentes para a gente jogar na fórmula. Para o caso de esforço cortante, não. A gente tem uma fórmula única e essa fórmula aqui a gente consegue encontrar o esforço cortante idem, né, igual nas duas direções. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o esforço cortante devido à carga permanente, nesse caso, né, os esforços VY e VX sempre terão o mesmo valor. Então, por isso que eu já igualei aqui, ó. Então, a fórmula é simples, né? 0,44 vezes. Qual que é a carga permanente? Esqueci de colocar a unidade de medida, né? 8,42 kN por metro quadrado. E o LX, ele é dado pela menor dimensão da laje, que é 5. Então, se eu fizer essa multiplicação, eu vou chegar num valor de 18,52 kN. O que acontece, gente? O esforço cortante, por esse método, ele é dado em quilonewtons por metro. Então, muito cuidado, até porque se vocês forem cancelar as unidades aqui, por exemplo, a carga permanente é em quilonewtons por metro quadrado, vezes a laje que é em metros, então vocês vão ver que vai ficar quilonewtons por metro. Então, o esforço cortante vai ser dado em quilonewtons por metro de laje na respectiva direção. Então, a gente consegue saber o esforço cortante para cada metro linear daquela laje. Então, aqui é a representação de como vai ficar, né, os esforços cortantes devido à carga permanente. Então, 18,52 na direção Y e 18,52 na direção X. O esforço cortante agora para a carga móvel, gente. O método de análise é a mesma. A fórmula é a mesma. O que vai mudar?
No caso do momento, né, a gente não calculava o MQ. A gente calculava o MQ, né, o momento devido à carga móvel. Aqui a gente vai calcular o esforço cortante devido à carga móvel. O Qzão, o Qzinho e o Qzinho linha é a mesma coisa de anteriormente, não vai mudar nada. O VL é a mesma coisa que o ML, a gente vai calcular da mesma forma. O VP e o VP' vão ser dados da mesma forma que o MP e o MP'. Então, só relembrando, né, o VL vai depender da relação LX sobre A e da relação T sobre A, que é o VL, que a gente interpola. E o VP e o VP' vai ser dado através só da relação LX sobre A. Então, só relembrando, né, gente, o Qzão é igual ao peso de uma roda do veículo 45, né, classe 45, que é 75, vezes os 3 coeficientes de majoração. O Qzinho representa o valor da carga distribuída na pista vezes os 3 coeficientes de majoração. E o Qzinho linha, né, é o valor característico, né, sem majoração, não esqueça que ele é sem majoração, que representa o valor, né, da carga distribuída no passeio, né, que é 3 kN por metro quadrado. Então, só a explicaçãozinha aqui, né, dos valores característicos. Então, agora a gente vai calcular, né, os esforços cortantes na direção X e na direção Y devido à carga móvel. Por isso o Qzinho, né, para representar a carga móvel. Antes disso, né, isso aqui a gente já fez, só relembrando, né, a gente tem que definir quem que é o Qzão. Tem que definir, né, quem que é o Qzão, o Qzinho e o Qzinho linha. Então, o Pzão, gente, vai ser 75 kN, né, que é o peso total do veículo dividido por 6, que dá 75. O Pzinho é 5 kN por metro quadrado. O Pzinho linha é 3 kN por metro quadrado. A gente viu que essa aqui é a seção longitudinal da nossa ponte. Lembra que a gente já calculou o CIV, o CIA e o CNF? Então, a gente viu que a nossa ponte ela pode ser simplificada, né? A gente pode fazer essa simplificação estrutural na seção longitudinal. E aí a gente vai ter 4 vãos. E aí a gente calcula o CIV, né? O CIV é o que? Depende do comprimento dos vãos. Todos os vãos da ponte são menor que 10 metros. Então, mesmo se eu fizer a média aritmética dos vãos, vai dar menor que 10 metros. Então, a gente viu quando o LIV é menor que 10 metros, o CIV, né, automaticamente, ele já é aproximadamente igual a 1,35. O CNF, como a gente sempre está considerando aqui duas faixas na nossa ponte, o CNF vai ser igual a 1, né, porque esse termo aqui ele vai cancelar. E o CIA depende do tipo de material da minha ponte. No caso do curso, a gente só trabalha, nesse curso, né, com ponte concreta armada. Então, o CIA ele vale 1,25. Então, né, o Qzão, o Qzinho e o Qzinho linha a gente já obteve, né, nos vídeos anteriores. O Qzão foi 126,56 kN. O Qzinho, 8,44 kN por metro quadrado. E o Qzinho linha, 3 kN por metro quadrado. O que acontece, gente? Se vocês forem reparar na tabela de Rush, deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Se vocês forem reparar na tabela de Rush, aqui a nossa tabela é a 102, o que vai acontecer? Diferentemente do momento, que ele dava bonitinho, momento Y, momento X, não. Ele não me dá, por exemplo, VY e VX. Notem que ele me dá QX e QX, ou seja, ele me dá, a simbologia aqui que eles utilizam é sempre QX. Só que o que acontece? Eu tenho que olhar essa setinha que é o que? Basicamente a direção do tráfego. Então, de certa forma, as minhas duas variáveis que eu tenho que analisar é o QX, direção do tráfego na vertical, na horizontal, e QX, direção do tráfego na vertical. Ou seja, QX, setinha na horizontal, e QX, setinha na vertical. Quem que vai ser o VY e quem que vai ser o VX? Como é que eu vou descobrir isso? Tem uma regrinha que eu vou apresentar para vocês agora. O que acontece? Então, como definir quem que vai ser o VY e quem que vai ser o VX? Primeira coisa,
Se a direção do meu tráfego, aqui ó, sentido do tráfego, tiver na mesma direção da maior dimensão da laje, ou seja, se o sentido do meu tráfego tiver no mesmo sentido da maior dimensão da minha laje, que é o que vai acontecer, né? Quase sempre. Se acontecer isso, então o meu QX setinha horizontal vai ser o VY. E o meu QX setinha na vertical vai ser o VX. Certo? Já se a direção do tráfego aqui tiver na direção oposta da maior dimensão da laje, ou seja, a direção do meu tráfego está aqui, e a maior dimensão está aqui, aí nesse caso vai mudar. Aí o QX setinha na horizontal vai ser o VX. E o QX setinha na vertical vai ser o VY. Outra forma mais fácil e resumida de entender é o seguinte. Gravem. O QX setinha na vertical vai ser sempre a reação que vai estar perpendicular ao sentido do tráfego. Então, o que acontece? Ó? O sentido do meu tráfego está aqui, né? Qual que é a reação que está perpendicular aqui? É o VY, certo? Tem o meu sentido do tráfego, está perpendicular aqui, é o VY. Então, o VY vai ser o QX setinha vertical. No caso aqui da maior dimensão da minha laje, está contrário ao sentido do tráfego. Vale a mesma regra. O QX setinha horizontal vai ser aquele que estiver perpendicular ao sentido do tráfego. O sentido do tráfego está aqui, não está? Quem que está perpendicular ao sentido do tráfego? O VX, né? VX. Então, o VX é o meu QX setinha na horizontal. Acho que essa segunda maneira que eu expliquei ficou mais fácil de entender, né? Sempre olha qual que está perpendicular ao sentido do tráfego, consequentemente, essa reação sempre vai ser o QX', o QX setinha na horizontal. Então, bem, gente, como é que a gente vai calcular, né, o VL, o VP e o VP'? Da mesma maneira que a gente calculava o ML, o VP e o VP'. Idem, similar. Então, a gente vai ver a tabela número 2, né, da página 107 das tabelas de Rush. A gente vai pegar o quadro que representa a nossa classe de carregamento, que vai ser sempre o primeiro, e a gente vai pegar a linha que contém o valor de LX sobre A, que é a nossa linha de interesse. Dali a gente vai tirar tudo. Então, só lembrando, né, que a nossa relação LX sobre A é 2,5 e que a nossa relação T sobre A é 0,328, a mesma coisa. Aí a gente pega, ó, tabela 102. A minha linha que eu vou destacar é a que me dá os valores, né, da relação LX sobre A. Minha relação LX sobre A vale 2,5. Então, eu vou destacar a minha linha, né, do LX sobre A. Daqui eu vou tirar todas as informações que eu preciso. Só lembrando, né, gente? Quem que vai ser o meu QX setinha na horizontal? Vai ser o VY. Então, o meu QX setinha na horizontal vai ser o VY, justamente porque o sentido do meu tráfego tá, o VY, a reação VY está perpendicular. E o meu QX setinha na vertical vai ser o meu VX, né? O meu QX setinha na vertical vai ser o meu VX. Então, vamos encontrar, né, o valor de VX, a reação de esforço cortante na direção X devido à carga móvel e esforço cortante na direção Y devido à carga móvel. Então, primeiro, vou encontrar, né, esforço cortante na direção Y devido à carga móvel. Lembrando, né, relação LX sobre A é 2,5, relação T sobre A é 0,328. Então, novamente, o VL eu vou ter que interpolar, né, gente? Então, aqui eu já separei. A gente está sempre acostumado ao X vir primeiro, né? No caso, não. No caso do esforço cortante, basicamente sempre o VY vai vir primeiro aqui na tabela. Então, gente, primeiro a gente está calculando o VYQ, né? Meu VYQ vai ser dado pelo meu QX setinha na horizontal. Então, gente, o VL eu vou ter que interpolar, né? Como a gente está fazendo sempre nas aulas anteriores. Então, o meu VL vai ser o quê?
Para a relação T sobre A 0,25, o meu VL vale 1,8. Montei a tabelinha igual. Para a relação T sobre A 0,25, meu VL vale 1,8. E para T sobre A igual a 0,5, o meu VL vale 1. Ó. Vale exatamente 1. E o meu problema, né, gente, é achar o VL correspondente ao T sobre A 0,328, né, que é como a gente sempre está fazendo. Então, se eu fizer a interpolação, eu vou encontrar um VL correspondente, né, a 1,55. E o meu VP e o VP', gente? O meu VP e o VP' é dado direto, né? Só eu olhar aqui na minha linha correspondente. Ó, lembrando que para o caso de Y, né, é o QX, setinha na vertical. O meu VP é 0,01 e o meu VP' é 0,4. Cuidado, tá, gente? Ó, que nesse caso do Y não tem nem a vírgula antes, tá? Mas lembrem que tem a vírgula, viu? Sempre tem a vírgula. Notem até, ó... Opa, desculpa. Notem até que esses números aqui, eles são crescentes, ó. Então, notem que vai crescendo. Então, tudo antes aqui, ó, tem um 0, antes. Cuidado para não confundir, tá bom? Então, VP 0,01 e VP' 0,4. Então, VP 0,01 e VP' 0,4. Então, né, encontrando o VYQ, só substituir os valores na forma. Então, o meu Qzão, 126,56. O meu VL, né, por interpolação, é 1,55. O meu Qzinho, 8,44. O meu VP, 0,01 da tabela, né, direto. O meu Qzinho linha, é 3. E o meu VPzinho linha é 0,4. Então, né, o meu esforço cortante aqui na direção Y devido à carga móvel também vai ser dado em kN por metro, ou seja, esforço cortante por metro linear de laje, vai dar aproximadamente 197,45 kN por metro. Na direção X é a mesma coisa, agora eu vou calcular, né, o meu VXQ. Então, o meu VXQ, lembrando que o VX vai ser representado pelo QX setinha na vertical, certo? QX setinha na vertical. Então, da mesma forma, né? Vou obter o VL. Como é que eu obtenho o VL? Através de interpolação. Difícil. O meu VL vai ser através de interpolação. Ó, para T sobre A igual a 0,25, o meu VL vale 1,8. Então, para 0,25, meu VL vale 1,8. E para T sobre A igual a 0,5, o meu VL, a gente vai ver que ele vale 0,95. Anotem que tem 95 aqui, ó, mas lembrem de colocar o 0 antes. Então, para 0,5, meu VL vale 0,95. E a minha problemática está em interpolar, né, o valor correspondente, né, ao meu T sobre A igual a 0,328, que eu vou interpolar. Mas antes disso, ó, o meu VP e o meu VP'. O meu VP, ó, lembrando de pegar o certo, né, o QX setinha na vertical. O meu VP, nesse caso, vai ser igual a 0, ó, lembrando que eu tenho uma barrinha, significa que é igual a 0. E o meu VP' é igual a 26, só que é 0,26. Cuidado com esse 0, viu, gente? Faz muita diferença aqui. Então, 0,26. Então, o meu VP 0 e o VP' 0,26. Então, interpolando, gente, eu vou interpolar e eu vou encontrar que o meu valor intermediário de VL, aqui nessa situação, é de 1,535. Então, substituindo na fórmula, eu vou encontrar que o meu VXQ vai ser igual ao Qzão, que é 126,56, vezes o VL, né, que eu acabei de encontrar através da interpolação, 1,535, mais o meu Qzinho, que é 8,44, vezes o VP, que eu vi que é igual a 0, mais o meu Qzinho linha, que é 3, vezes o meu VPzinho linha, que eu vi que por interpolação não, na tabela é igual a 0,26. Fazendo as multiplicações, né, eu vou encontrar que o meu esforço cortante na direção X, devido à carga móvel, é igual a 195,05 kN por metro de laje. Então, só a representação, né, desses esforços cortantes devido à carga móvel. Então, na direção Y, em kN por metro, né,
o meu esforço cortante atuante vai ser de 197,45. E na minha direção X, né, o esforço cortante atuante vai ser de 195,05. Por fim, a gente vai definir o esforço cortante de projeto. Então, o esforço cortante de projeto, eu vou fazer a mesma coisa que nem eu fiz para o momento. Vou majorar, né, a carga, o esforço cortante devido à carga permanente por 1,35 e vou majorar o esforço cortante obtido pela carga móvel por 1,5. Então, na direção X, como é que vai ficar? Vai ficar 1,35 vezes o esforço cortante na direção X devido à carga permanente, que a gente viu que deu 18,52. Mais 1,5 vezes o esforço cortante na direção X devido à carga móvel, que deu 195,05. Então, o esforço cortante na direção X de projeto deu 317,58 kN por metro de laje. E na direção Y a mesma coisa, né, gente? Vai ser 1,35 vezes o esforço cortante na direção Y devido à carga permanente, que deu 18,52, mais 1,5 vezes o esforço cortante na direção Y devido à carga móvel, que deu 197,45. Então, multiplicando e somando, a gente vai encontrar um valor de esforço cortante na direção Y de projeto de 321,18 kN por metro de laje na direção Y. Bom, é isso, né? As referências foram as mesmas que eu já venho utilizando anteriormente. Espero que vocês tenham entendido o método. Qualquer coisa é só entrar em contato. Vou deixar uma atividade para vocês lá na nossa plataforma. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Fiquem com Deus, abraços e até mais.